Após a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Leipzig e Manchester City do ano passado, a conta oficial de redes sociais do Leipzig postou uma foto com a seguinte legenda: um dos melhores jogadores jovens da Europa, e Haaland. Obviamente, isso foi uma zoação por parte do clube alemão. Supostamente, eles estavam dizendo que o jogador mais jovem de destaque era Gvardiol, e ao lado dele na foto estava esse tal de Haaland. Bem, o que aconteceu depois, provavelmente muitos sabem. O City venceu o Leipzig por 7-0 no jogo de volta. Haaland marcou 5 gols e Gvardiol se tornou um dos piores jogadores em campo para sua equipe. Coincidência? Talvez sim, talvez não. E hoje vou contar sobre os casos mais loucos de karma no futebol. Se você não concorda com essa ideia, digamos que os heróis deste vídeo pagaram pelos seus próprios atos e declarações imprudentes. Antes de começar, já peço que deixem o like, se inscrevam no canal e comentem ao final o que acharam do vídeo. Já faz um tempo que Vinícius Júnior vem sofrendo uma enorme pressão dos torcedores das equipes adversárias. Alguns não gostam de suas frequentes discussões com os árbitros, outros não gostam de seu estilo de jogo. Mas na Espanha muitos se irritam com suas danças. Parece que não há nada de mais nisso, certo? Na La Liga, Neymar também fazia isso, e até mesmo o grande Ronaldinho. No entanto, a crítica dos fãs é uma coisa, e a crítica dos jogadores profissionais é outra. Antes do jogo da sexta rodada da La Liga entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o capitão do Atlético, Koke, disse: se Vinícius marcar contra nosso gol, será a decisão dele. Mas ele pode ter problemas por causa de suas danças. Não, isso não é uma ameaça de Koke, mas mais um aviso para o jovem brasileiro. Naturalmente, Vinícius fez exatamente o que o meio-campista o alertou. Já no minuto 18 do jogo outro brasileiro, Rodrigo abriu o placar. E é claro, Vinícius correu imediatamente em direção ao seu companheiro de equipe diante dos olhos de 65 mil torcedores nas arquibancadas. Eles fizeram uma dança provocativa. Os gritos e a ira dos fãs do Atlético não abalaram a dupla brasileira, e eles continuaram a bailar animadamente. Isso apenas reforça que é preciso falar depois do jogo, e não antes. Em setembro de 2021, o Manchester United recebeu o Aston Villa em casa. Os Red Devils sofreram o primeiro gol aos 88 minutos, mas apenas 4 minutos depois, eles tiveram a chance de empatar com um pênalti. O goleiro do Villa, Emiliano Martinez, inicialmente gritou para Cristiano Ronaldo bater o pênalti, mas foi o compatriota de Ronaldo, Bruno Fernandes, quem assumiu a cobrança. Bruno não lidou bem com a pressão. Ele desperdiçou a oportunidade de igualar o placar e chutou a bola para as arquibancadas, enquanto o famoso por suas provocações, Emiliano Martinez não perdeu o momento e imediatamente se voltou para as arquibancadas lotadas de Old Trafford para realizar uma dança extravagante. No entanto, no próximo jogo da segunda rodada da Premier League, ele não estava com disposição para dançar. Tendo batido uma falta ao mesmo, Bruno arriscou um chute de longa distância. A bola não foi muito forte e seguia em direção ao goleiro, mas Martinez não conseguiu segurá-la e ela escapou de suas mãos, passando entre as pernas do argentino e acabando nas redes do Aston Villa. O que isso é senão karma? No segundo tempo, Bruno ainda marcou mais um gol. Um belo gol. A propósito, continuando com o tema de Martinez, é óbvio que todos se lembram de suas travessuras na Copa do Mundo. Ou melhor, após a vitória na Copa do Mundo, não vou falar sobre isso novamente, mas exatamente 2 meses após a vitória na Copa do Mundo, em 18 de fevereiro de 2023, o Aston Villa jogou contra o Arsenal. Até o minuto 93, o placar estava empatado em 2-2, mas então aconteceu isso. Sim, Martinez marcou um gol contra a Acidental nos últimos segundos do jogo. Ele é culpado por isso? Obviamente não. Foi apenas azar. Poucos minutos depois, Emiliano correu para ajudar sua equipe em uma cobrança de escanteio. Mas no final, o resultado foi que Martinelli marcou um gol em um gol vazio, selando a vitória do Arsenal por 4-2. Se isso é karma ou coincidência, cabe a você decidir. Este é um caso de uma vingança engraçada. É o clássico de 2006. O brasileiro Ronaldo, sentindo resistência do adversário, caiu no gramado na área do Barcelona. O árbitro acusou o atacante de simulação e mostrou-lhe um cartão amarelo. Nem Ronaldo nem David Beckham entenderam essa decisão e riram histéricos. Não vou julgar o episódio. Vocês podem assistir por si mesmos, mas é evidente que Ronaldo e os jogadores do Real Madrid não concordaram com a decisão do árbitro. 7 minutos depois, Ronaldo driblou Puyol, mas o árbitro apareceu no horizonte. Ele contornou o juiz e fez Carles derrubar o árbitro. Nem consigo imaginar a felicidade de Ronaldo ao rever esse episódio após o jogo.
Outro tagarela que pagou pelas suas palavras foi o brilhante goleiro Manuel Neuer. Antes do primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões 2014-2015, Neuer declarou: "No confronto com Messi é importante mostrar quem é o chefe em campo, quem é o líder. Eu fiz isso na Copa do Mundo. Foi bastante bem sucedido. Na quarta-feira vamos tentar fazer a mesma coisa." Como você deve se lembrar, não deu muito certo. Aos 77 minutos do jogo, Leo Messi disparou um potente chute no canto inferior, abrindo o placar da partida. Apenas 3 minutos depois, Messi humilhou o primeiro Boateng e depois com o pé direito encobriu Neuer com uma cavada. O prego no caixão foi cravado aos 94 minutos por Neymar, que ficou cara a cara com o goleiro e rolou a bola perfeitamente entre as pernas de Manuel, estabelecendo o placar final em 3-0. No final, Léo marcou 2 gols e deu uma assistência para Neymar, mostrando e mais importante, provando a Neuer quem é o chefe aqui. Curiosamente, após o jogo, o treinador do Bayern, Pep Guardiola, admitiu que as palavras de Manuel influenciaram Messi e alertou os futuros adversários do Barcelona a evitarem comentários tão barulhentos. Afinal, quem senão Pep sabe do que Messi é capaz? O próximo episódio nos leva ao jogo entre Arsenal e Bournemouth. Os Gunners tiveram 17 escanteios naquela partida, mas o mais interessante foi o que aconteceu aos 80 minutos. Com o placar em 2-2, aparentemente o goleiro Neto ficou cansado de ter Ben White na sua frente e acabou cometendo uma ação bastante antidesportiva contra ele. O episódio foi encerrado com a bola chegando às mãos de Neto e ele tentou de todas as formas possíveis ganhar tempo usando truques de goleiro. O Bournemouth segurou o empate até o último instante do jogo, mas no 7º minuto de acréscimos, os Gunners ganharam um escanteio que terminou com um gol fantástico de Nelson no canto direito. A vitória estava garantida, e quando os jogadores do Arsenal correram para comemorar o gol com o autor, Ben White, pelo contrário, ficou em frente a Neto e comemorou o gol de forma demonstrativa diante dele. E então correu para o companheiro de equipe. Vale ressaltar que 10 minutos antes desse momento, Ben White tinha marcado um gol na área, e então ele respondeu 2 vezes a Neto por suas ações antidesportivas. E este é um verdadeiro caso de karma, e pode não agradar a todos. No primeiro confronto da Europa League entre Barcelona e Manchester United, o jovem talento do Barcelona Pedri sofreu uma lesão frustrante na coxa. O jogador deixou o campo, e é claro não estava disponível uma semana depois, para o jogo de volta em Old Trafford. No jogo de volta, o Manchester United conquistou uma vitória determinada e derrotou o Barcelona, avançando para a próxima fase da competição. A coisa mais interessante aconteceu após o jogo. A estrela do Manchester United, Alejandro Garnacho, de repente imitou a famosa comemoração de Pedri. Provavelmente ele estava apoiando o espanhol, pelo menos foi o que eu pensei. Mas depois ele postou uma foto nas redes sociais e escreveu: "Um grande time avançou." E a conta oficial do Manchester United no Twitter acrescentou: "Base." Como você já pode ter entendido, isso não foi apenas apoio, mas uma verdadeira provocação ao melhor meio-campista dos azul-grená. Se Pedri estivesse saudável e em campo não haveria problema, seria apenas uma brincadeira comum após a vitória. Mas ele usou o gesto de seu colega que estava se recuperando de uma lesão. E para um jogador de futebol não há nada pior do que uma lesão. Não houve explicações por parte de Garnacho. Afinal, muitos podem simplesmente não ter entendido corretamente. Mas após 3 semanas, o karma finalmente alcançou Alejandro. No jogo contra o Southampton, o argentino sofreu uma lesão durante uma disputa. O jogador não conseguiu continuar jogando e deixou o campo prematuramente. No final, as coisas foram muito piores para o argentino. Ele saiu do estádio usando muletas e foi diagnosticado com uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Além disso, ele perdeu sua primeira convocação para a seleção argentina principal em jogos amistosos e ficou de fora por um bom tempo, praticamente encerrando sua temporada. Tudo isso foi triste e não é algo para zombar de Alejandro. É apenas uma constatação dos fatos. Ele fez uma brincadeira com um jogador lesionado que não estava em campo e em resposta ele enfrentou a mesma situação, mas com consequências muito piores considerando o tipo de lesão que o argentino sofreu. Certa vez perguntaram ao ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, Messi ou Ronaldo, e ele respondeu imediatamente acompanhado de uma declaração um tanto estranha: "Léo é um bom garoto. Qualquer pai gostaria de ter um filho assim. Muito rápido, joga muito bem, é como se dançasse. Quanto a Cristiano Ronaldo, ele é o comandante em campo. Um deles gasta mais tempo com o cabeleireiro do que o outro, mas entre os dois eu escolho Messi." Como você pode imaginar, uma declaração desse tipo de um presidente de uma federação de futebol não agradaria a ninguém. 2 dias depois, o Real Madrid tinha um jogo contra o Sevilla, e foi então que Ronaldo mostrou sua habilidade de verdade. Primeiro, Cristiano marcou o primeiro gol, depois de meia hora fez o segundo, e apenas 11 minutos depois marcou seu terceiro gol no jogo, e comemorando seu hat-trick. Ronaldo decidiu prestar uma homenagem. O gesto foi claro. Ele estava respondendo ao comentário de Blatter de que Cristiano é o comandante em campo. Nas redes sociais, o português mais uma vez se referiu
as palavras do presidente da FIFA e escreveu: "Muitas coisas agora ficam claras para mim. Mr. Blatter, desejo que você possa e continue observando os sucessos dos seus jogadores e times favoritos." Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!